Queridos, Êxodo capítulo de número 2, eu estava dizendo, Deus, o que a gente vai falar nesses dias, como ponto de partida da escola, daquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. E Deus nos levou a enxergar o chamado de Moisés como um protótipo do ministério apostólico, como a base que a gente precisa entender e enxergar de como Deus enxerga e espera uma movimentação apostólica dos nossos dias. Não há outra maneira da igreja se mover se não for de forma apostólica. Aliás, uma das grandes deficiências da igreja atual é que ela não entendeu a importância dos 5 ministérios. Nós precisamos dos 5 ministérios dentro da igreja. Nós não podemos ter apenas um único e exclusivo ministério dentro da igreja. Imagina um ministério apenas de evangelistas. A igreja é aquela igreja que ganha muita gente, mas ela não consegue pastorear, porque ela está apenas liderada por evangelistas. Você pode ter uma igreja apenas pastoral, é aquela igreja mãezona, ela cuida de todo mundo, ela protege todo mundo, ela guarda todo mundo, mas ela é apenas aquela igreja. Nós precisamos de todos os ministérios, fluindo dentro da mesma congregação, dentro da mesma casa, como uma engrenagem, onde cada ministério funciona para o avanço do reino de Deus. Mas a base, como diz o apóstolo Paulo, que Deus chamou os apóstolos e profetas primeiro. E quando a gente entende apóstolos e profetas primeiro, não está falando de uma questão de estar aqui. Apóstolos e profetas foram colocados como o alicerce da construção, é aqueles que vêm como fundamento, como a base para que toda a edificação da igreja seja sustentada sobre esse fundamento. Então nós precisamos enxergar de que maneira Deus espera de cada um de nós uma resposta. E olhando para o chamado de Moisés, nós enxergamos isso. Se nós olharmos atentamente para a vida de Moisés, nós enxergamos alguém guardado, nós enxergamos alguém treinado, capacitado, mas que precisava que o Egito não podia oferecer. O Moisés havia passado 40 anos da sua vida no Egito, e toda a instrução do Egito não serviria para aquilo que Deus havia de fazer com ele, e é por isso que Deus precisa arrancá-lo do Egito, fazer com que ele passe mais 40 anos no deserto, para que só então ele começasse a exercer plenamente o chamado que Deus havia colocado sobre ele. Então preste atenção, Deus precisa nos desintoxicar de tudo aquilo que ainda é o Egito na nossa vida, para nos inserir dentro de uma temporada onde Ele pode nos usar legitimamente. Tem muita gente ainda dentro da igreja, dentro da liderança da igreja, debaixo de uma cultura egípcia, debaixo de uma cultura que não é uma cultura estabelecida pelo reino de Deus, é uma cultura que eu aprendi com o Egito. Então, quando Moisés, chamado, guardado, preservado, precisa iniciar o seu ministério legitimamente, Deus não o pega no Egito e já o levanta como um apóstolo. Não, Deus precisa primeiro passar por um processo. E é o processo que muitas vezes rejeitamos na nossa vida, e ele não nos permite alcançar o que Deus espera que nós vivamos. Eu não duvido do teu ministério, eu não duvido do teu chamado, mas eu preciso que você entenda o processo. Diga para quem está do seu lado, todo ministério sem processo é um ministério ilegítimo. Quando Jesus aparece logo após o batismo, você tem o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a tentação
ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa no pão, na fome que Jesus tinha. Mas a segunda etapa, a Bíblia diz que o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo, ao lugar mais alto da religião. Porque o diabo não tem problema de exaltar você na religião. O diabo não tem problema em colocar você no lugar mais alto da igreja. O diabo não tem problema de colocar você no lugar mais alto da liderança. O diabo não tem problema que você chegue lá rápido. Aliás, o diabo quer que você chegue rápido. É como se o diabo chegasse para Jesus e dissesse: você não precisa passar pelos processos, você não precisa ser rejeitado, você não precisa ser humilhado, você não precisa de cruz. Se você quer ser exaltado, está aqui, se lance daqui para baixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde, para que mal nenhum te aconteça. Veja, o diabo é o maior interessado que você chegue nos lugares onde Deus quer que você viva sem processo. Chega rápido. Porque todo aquele que chega sem processo, ele não permanece, ele cai. Irmãos, nesses 20 anos, o que eu mais enxerguei ao longo da minha vida ministerial foram pessoas que não ficaram na posição que Deus colocou. Foram pessoas que chegaram, mas não permaneceram. E por que não permaneceram? Porque de alguma maneira lhes faltou etapas do processo. Veja, estar aqui hoje é parte de um processo. Puxa, tirar parte do meu dia, do meu descanso e passar ali 8 horas de treinamento. Ninguém falou que era 8 horas, né? Tranca a porta, Denise. Faz parte do processo. Quem senta para aprender, não cai. Eu vou dizer de novo, quem senta para aprender, não cai. Eu não estou falando quem senta para ouvir, porque quem senta para ouvir, cai. Eu estou dizendo aprender, porque aprender significa ouvir e entender. E todo aquele que entende, óbvio que vai colocar em prática. Então eu quero, de alguma forma, colocar para você aqui algumas características do ministério de Moisés que tem muito a ver com aquilo que Deus quer tratar em nós. Olha aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12. Está escrito assim: e naqueles dias, que sendo Moisés já homem, já havia crescido, aprendido, saiu aos seus irmãos. Ou seja, um dia Moisés resolveu visitar os hebreus que trabalhavam para os egípcios. E atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou de um lado e ao outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Anote aí, número 1, Moisés agiu por sentimento e não por um propósito. Veja, a primeira coisa que Deus precisa tratar em nós, se nós queremos de alguma maneira ser a resposta que Deus espera que nós sejamos nesses dias como a igreja de Jesus, é que nós não podemos nos tornar uma igreja sentimental. Pessoas que agem por impulso sentimental, porque esse não é o propósito da igreja. Não existe nada pior do que um evangelho almático, um evangelho que fala apenas a nossa alma. É aquela ideia de muitas pessoas que dizem assim: eu não estou sentindo mais de servir. Como eu não estou sentindo? Eu não tenho que sentir para servir, eu tenho que servir sem sentir, porque é propósito. Eu não estou muito feliz em estar fazendo o que eu estou fazendo. E quem disse que tem que estar feliz para fazer? Nós precisamos remover do nosso coração a ideia de se mover por sentimento. Não fomos chamados para isso. Pastor, mas você disse para que eu fizesse algo, mas eu não senti que tenho que fazer algo.
Mas não tem que sentir, irmão, nós precisamos agir por fé. Sabe qual foi o problema de Moisés? O problema de Moisés é muito simples. Ele tinha chamado, sim ou não? Sim ou não? Moisés tinha um chamado, sim ou não? Era chamado para libertar o povo, há uma chama dentro dele. Quando ele viu o egípcio agredindo o hebreu, aquela chama cresceu no seu coração, mas ele não soube separar o que era sentimento do que era propósito. E quando nós não separamos sentimento de propósito, tragédias acontecem. Igrejas dividem, ministérios acabam. Por que acabam? Porque agimos por sentimento quando deveríamos estar agindo por propósito. Isso não significa ignorar o sentimento, significa subjugá-lo a um propósito maior do que ele. É como se nós parássemos para pensar e dizer assim: quantas vezes eu me enganei achando que eu deveria sentir, quando na verdade não deveria sentir nada, eu só deveria estar fazendo. As melhores ações ministeriais que nós temos é quando nós somos conduzidos a um ambiente onde nós não queremos fazer, e quando nós vemos o resultado daquilo que não queríamos, Deus acaba sendo glorificado. E por que Deus acaba sendo glorificado? Porque quando eu faço aquilo que não quero, ou aquilo que eu não estou sentindo que era para fazer, Richard, há um problema, porque eu também não me sinto capaz, e então Deus vem com a sua graça e poder, e faz uma obra poderosa, e você diz: uau! Eu entendi. Já houve momentos de olhar e dizer assim: puxa, mas não é por sentimento, porque talvez eu não tinha nenhum sentimento de querer pregar hoje, mas eu vou pregar porque há um propósito nisso. Eu não tinha nenhuma vontade de tocar. Não é a ideia de não ter vontade de subir que nem um morto. Já que pastor, já que é para fazer mesmo, então vamos lá, sobe que nem um morto. Que foi, irmão? Eu não queria estar aqui. Você fala: miserável, você não entendeu nada. Hã? Diga para quem está do seu lado: sentimentos não movem quem Deus deu um propósito. Eu estou sentindo. Imagina, eu estou sentindo de Deus. Oh, meu Deus do céu. É um dos maiores problemas que a gente enfrenta nessa geração. Pessoas que não ouvem a Deus. E como é que eu sei disso? Porque a frase que eu mais escuto nessa geração é: Deus falou comigo. E eu posso afirmar que 99% dessas frases, Deus não disse nada. Quem disse foi a sua alma, ferida, machucada, decepcionada, orgulhosa, mas alma. Talvez você não gostou do que o pastor fez, talvez você não gostou do que o ministério fez, talvez você não tenha gostado da equipe e você sentiu que deveria sair. Mas aquilo não tem nada a ver com Deus, tem a ver com sentimento. E sabe o que a gente faz com sentimento? A gente subjuga um propósito. É simples entender. Jesus está no Getsêmani sentindo a angústia, e Ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim. Isso é vontade. Isso é o que Ele sentia: afasta de mim. Mas eu sei, Senhor, que é a Tua vontade que precisa prevalecer. Sabe o que é isso? Sentimento subjugado por um propósito. Eu não ignoro. O Senhor sabe que se fosse possível, passaria de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade.
eu subjugo o sentimento ao teu propósito. Nós nunca vamos alcançar o estágio de uma igreja madura se formos uma igreja que age por sentimento. Aquela igreja que você diz assim, irmão, por que você não está ali? É assim, porque eu estou de mal do irmão. Assim ainda. Eu estou de mal. Como assim eu estou de mal? Porque a gente não se entendeu, pastor, e porque a gente não se entendeu, é melhor eu não fazer. Você está dizendo para mim que você não teve a maturidade de pedir perdão por irmão, de cumprir a obra do ministério, e vai ficar sentado? Você vai preferir sair da igreja a pedir perdão ou a ser perdoado por alguém? É isso que nós estamos falando? Não, pastor, é porque Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Não acabou. O que na verdade aconteceu foi uma ferida não tratada. E a falta de humildade para reconhecer que foi ferido ou que feriu, está tirando você do lugar onde Deus gostaria que você ficasse. É engraçado a gente olhar para isso, porque onde é que Moisés cumpriria o seu ministério? Onde é que o ministério de Moisés começaria? Onde? No Egito. Mas quando ele mata o egípcio, o que ele faz? Foge do Egito. E o que Deus vai precisar fazer 40 anos depois, Paulo? Volta para o Egito. Nós estamos num ambiente de líder. Você não pode sair de um lugar, atrasar todo o processo que Deus tem para fazer, e 40 anos depois Deus te trazer no mesmo lugar para você chegar de cara lavada dizendo assim, voltei. Estou de volta. Povo meu, vocês sempre foram meu povo. Eu sempre amei vocês. Assim, como? Por que não ficou? Por que não permaneceu? Sabe como uma igreja, ela precisa ser estabelecida e formada da mesma forma que você estrutura um casamento. Casamento é lindo, irmão. Já viu festa de casamento? Casamento é lindo, uma coisa mais linda. Meu Deus! No dia do casamento tudo é lindo, declaração de amor, foto, maravilha, coisa linda, eu te amo, vou ficar o resto da vida, você é minha bênção, você é meu prometido, você é meu Isaac, você é minha Rebeca. Parece as pessoas chegando na igreja, encontrei a melhor igreja da cidade, era aqui, eu não sei o que eu estava fazendo em outro lugar, porque Deus me trouxe para o lugar certo, você é o melhor pastor dessa terra, até a primeira crise. Até o primeiro problema, que vai olhar você e enxergar e dizer assim, será que eu casei certo? Será que era a hora de ter casado? Será que não dava para ter esperado um pouquinho mais? Será que não tem outra igreja para ir nessa cidade, não? Tem 2.000 igrejas em Bauru, eu vim cair justo nessa. Já perdeu o brilho. Mas sabe o que faz uma igreja se tornar a igreja de Jesus? Quando a gente permanece. Se você pegar a história de casamento de casais que duram, talvez já tiveram motivo para ir embora, para parar, dizer assim, cara, para, por que a gente vai ficar batendo cabeça? Mas a gente decidiu permanecer. E porque a gente decidiu permanecer, uma história se construiu. O nosso problema é bem simples. É que a gente mistura sentimento com propósito. A primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: Deus tem um propósito comigo na casa que Ele me inseriu? E se Ele tem um propósito, então sentimentos não podem sobressair. Em momento nenhum. Eu preciso de alguma maneira entender o que Deus quer fazer.
como líderes na igreja, nós precisamos de discernimento para não confundir sentimento com propósito. Isso é discernir. Isso é sentimento. Não pode me guiar. Isso é propósito. Isso é o que me norteia. Isso é o que define o meu ministério. Quando nós não entendemos isso, alguém sempre acaba prejudicado. No caso da história de Moisés, um egípcio morreu. No nosso caso, quando agimos por sentimento, matamos quem está perto. Não existe nada pior do que líderes que compartilham sentimento com as pessoas erradas. Então ele pega uma frustração dele, da igreja, do ministério, e ele despeja todo aquele sentimento na vida de quem não tem nada a ver com a história. E acaba matando quem não tinha nada a ver com nada, porque compartilhou com quem não devia. Moisés, quando sente aquela chama de libertador no seu coração, porque o que ele está sentindo não é errado, o que ele está sentindo é verdadeiro. O problema é que ele não entendeu o que era o propósito de libertador e agiu por sentimento. Então, é o pai e a mãe que está no banco da frente do carro, falando mal da igreja, com o filho sentado no banco de trás. E ele não percebe que amanhã alguém vai estar frustrado com a igreja, porque ouviu todas as bobagens que saiu da boca do pai e da mãe. Nós precisamos separar propósito de sentimento. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 2. Romanos 10, 2. Olha essa palavra de Paulo. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Ok, mas olha o que ele diz. Mas, o quê? De novo, vocês têm zelo de Deus, mas... Diga assim comigo, zelo sem entendimento sempre acaba em prejuízo. Sabe aquela pessoa que ela tem muito zelo pela obra de Deus, ela tem muito zelo pelo ministério que Deus deu, mas ela não entendeu. E todo zelo que não tem entendimento acaba em morte. Você pode ter pessoas no ministério que tem muito zelo, mas se ela não entendeu, ela vai matar pessoas. Porque o que promove vida não é o zelo, é o entendimento. Quando a gente tenta, de alguma maneira, ter muito zelo, mas não entender a chamada, então a gente começa a dizer, não, porque fulano não está pronto para a obra do ministério. Não, porque ciclano não pode. E a gente começa a ter tanto zelo que a gente começa a matar pessoas. Sabe como Jesus escolheu discípulos? Jesus já escolheu discípulos prontos. Jesus chegou na praia, disse assim, vem que eu vou fazer você pescador de homens. A partir de agora você é apóstolo. Você, Mas como assim, senhor? Não tem um treinamento, tem um curso, tem uma escola, diz assim, bora. Sabe qual era a ideia de Jesus? Era o entendimento de quem sabia a respeito de chamado. É por isso que os fariseus confrontavam Jesus, dizendo assim, seus discípulos não têm zelo, eles não lavam as mãos para comer, eles não jejuam, os seus discípulos estão andando no sábado, eles não têm zelo. Diz assim, mas eles têm entendimento.
Bate no ombro do seu irmão e diga para ele assim: às vezes as regras precisam ser deixadas de lado para não matar pessoas. Tem irmão que provoca, pastor Lucas, as nossas doutrinas básicas. Eu digo, mas Senhor, não podia ser no tempo do apedrejamento, não? Porque já era fácil, levava para fora do arraial e já acabava com o problema. Mas a gente precisa fazer o quê, irmão? Entender. Você é uma pedra bruta. Nem enxergou o potencial e o chamado que Deus tem para você. E cabe a gente fazer isso. E para que a gente consiga fazê-lo, a gente não pode ter sentimento, porque tem algumas pessoas que testam a nossa paciência. Tem, irmão. Se não tem, eu oro para que Deus te dê um ainda esse ano. Alguém que vai provocar sua longanimidade. Vamos ver até onde que você é crente mesmo. Irmão, a gente passa cada prova de fogo que a gente diz, meu Deus, vamos matar e esconder na areia. Ninguém vai nem saber. Senhor, a gente esconde muito bem escondido, não vai. O problema nosso é que a gente não consegue abrir mão, porque a gente está ali dizendo, não, mas isso aqui é zelo. E eu quero dizer para você, zelo sem revelação mata. Se tem uma coisa, fala aqui da igreja. Aqui da igreja tem hora que eu me assusto com coisas que eu escuto. Porque tem hora que as pessoas chegam e dizem assim, não, mas o bispo falou isso. Eu disse, falei? Porque as pessoas querem dar ênfase no que elas querem. Não, mas foi o bispo que falou. Eu disse, mas não falei desse jeito não. Esse jeito mata. Eu só falo desse jeito com algumas pessoas. Com algumas pessoas eu falo desse jeito. Assim, porque eu sei que aguenta. Porque a gente vai conhecendo pessoas. Eu sei que eu não posso falar direto com o Lucas, porque o Lucas pode quebrar. Aí eu falo devagarzinho com o Lucas. Assim, Lucas, vamos fazer o louvor diferente, Lucas, porque o louvor de domingo foi bom, mas ele pode melhorar, sabe? Se a gente fizer assim e tal. Agora tem pessoa como a Cristiane disse, Cristiane, pelo amor de Deus, filha, eu não aguento mais o que você está fazendo. Ou você muda ou não canta mais, filho. Esses dias atrás eu reconheci, eu disse, Senhor, o Senhor me perdoa, porque quantas vezes essa menina subiu chorando, porque a gente conversou antes do culto. Mas sabe, o que é mais lindo de tudo isso, é que ela está aqui, cara. Porque talvez em algum momento ela entendeu que isso não era para o mal. Não tinha nada a ver com o mal. Os pastores da igreja diziam, senta aqui, vamos assistir as suas pregações aqui, vem cá. Liga a pregação do Jadson aqui, vamos assistir a pregação. Todo mundo assistindo a pregação do Jadson. Procura o erro do Jadson aí. Ô Jadson, para aí. Errou aqui, amigão, você não pode falar isso não, cara. Mas isso não é para o mal. O problema é que a gente coloca carga sentimental. O bispo não gosta de mim, ele não quer que eu cante, ele não quer que eu... Não, eu quero que você cante muito, eu quero que você pregue muito, mas eu quero que você faça com entendimento e sabedoria. Moisés está dentro desse ponto,
em que ele precisava dar uma resposta, mas a resposta de Moisés foi sentimental, não foi por propósito. O resultado, alguém acaba morrendo. É aquele momento que o líder precisa ter propósito, mas ele não tem, ele tem sentimento. E o que ele faz? Ele mata quem está perto. Ele fere quem está perto. Porque é uma panela de pressão. Você, pastor, mas como é que a gente vai conseguir? Porque a gente é ser humano, a gente tem sentimento, como é que a gente não vai... É só você aprender, em primeiro lugar, a discernir ambientes. Quando você aprende a discernir ambientes, então você sabe, existem ambientes em que eu vou chegar e vou dizer, está tudo bem, está tranquilo. E existem ambientes que eu vou poder abrir meu coração, mas ambiente correto. Alguém que foi chamado para mudar geografia, não pode viver de reação. Líderes reacionários não funcionam no reino de Deus. O que é um líder reacionário? É um líder que ele só age se alguém fizer alguma coisa contra ele. Ele só tem reação. Mas ele nunca tem uma ação, ele nunca tem uma iniciativa. Tem um problema, tem uma circunstância. Mas ele não atua, ele não age, ele não muda, ele não é um agente de transformação. Pelo contrário, é alguém que está ali simplesmente para gerar mais sentimento. Nós precisamos separar sentimentos de propósito. Número 2. Olha o que Moisés faz. Moisés mata o egípcio e esconde ele na areia. Se nós queremos de alguma forma ser participantes da obra que Deus está fazendo, nós não podemos ter egípcio enterrado na nossa vida. Vou dizer algo para você que veio aqui. Você veio numa cilada. Foi uma cilada. Porque Deus vai desenterrar algumas coisas. Eu quero ver dar glória a Deus agora. Sabe o pecadinho escondido? Deus vai dizer assim, vou desenterrar. Não tem glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, líderes. Não, líderes que farão a diferença no avivamento que Deus está gerando na terra. São líderes que não têm o que esconder. Olha o texto. O texto diz assim: Moisés olhou de um lado, olhou do outro, não tem ninguém, mata em terra. Não, estou longe. É aquela pessoa que pensa assim: igreja é uma coisa, trabalho é outra. Aqui não tem crente não, aqui tem outra coisa. Vai ter o quê? O cão disfarçado de crente? Veste uma roupagem no domingo, mas não é crente coisa nenhuma. Querido, não existe vida secular e vida cristã, só tem uma vida. E é a vida que Deus nos chamou para viver, seja na igreja ou em qualquer. Nós não podemos resolver o nosso problema escondendo ele. Não consigo entender como é que a gente consegue esconder situações. Veja, toda situação escondida, ela tem duas maneiras de serem reveladas. A primeira, e a mais digna e louvável, arrependimento. Pior que seja o ato, se há arrependimento, a gente olha e diz assim, há esperança, porque fez o que fez, mas se arrependeu. E há a segunda maneira, que é o escândalo,
que é quando não tem confissão, tem descoberta. O problema que nós estamos vivenciando na igreja é a quantidade de escândalos que impede o avanço do evangelho. Toda semana tem um egípcio desenterrado na areia na internet. E a gente olha e diz, meu Deus, como é que isso é possível? Porque em algum momento nós negligenciamos o arrependimento e entramos no modo automático. Não, Deus me usa pregando, Deus me usa cantando. E a gente vai fazendo, como se as coisas fossem assim sendo levadas. Mas não. O que Moisés nunca imaginou é que mesmo ele achando que ninguém tinha visto, alguém viu o que ele tinha feito. Ah, pastor, sabe por que eu não contei? Porque eu fiquei com vergonha. Olha, você devia ter ficado com vergonha quando fez. Por que quando fez não teve vergonha? Por que está tendo vergonha agora de contar? Devia ter contado antes. Porque daí seria arrependimento. Não há possibilidade de ser alguém usado por Deus escondendo pecado, escondendo sentimento. Tá, eu venho, abraço o irmão, toco com o irmão, compartilho a vida com o irmão, mas eu não gosto do irmão. Parece um câncer corroendo a pessoa por dentro. Uma liderança apostólica exige verdade, transparência. É que na nossa geração nunca morreu um Ananias e Safira no púlpito. Você já pensou? Se Deus matasse 10, só 10. Ô, louco. Não, 10 está bom, 10 é pouco. Ah, pecou, subiu no púlpito. Puf. Mas o que aconteceu, rapaz? Você não sabia? Estava em adultério. Ah, pegou a guitarra, pum, morreu. Oh, rapaz, o que aconteceu? Você estava na masturbação escondida. Só 10. Chegasse aqui, vou dar meu dízimo. Deu o dízimo, morreu. Mas o que aconteceu? Não estava dando o dízimo certo. Ué, a única morte que você tem nas escrituras de Novo Testamento é alguém que roubou no dízimo. Não é porque estava cantando, pregando, era dízimo. Mas não é minha questão, não é essa. Se Deus matasse 10, eu queria ver quem é que subia no púlpito no próximo domingo. Agora, nesse domingo, Deus matasse 10 espalhados. Rapaz, Deus matou 10 espalhados por aí. E Deus falou que se subir, mata mais 10. Meu Deus, pastor, está aqui a minha carta de renúncia. Eu quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais, eu preciso consertar a minha vida. Será que Deus precisa matar alguém para gerar temor na igreja? Será que para que a gente tenha temor, alguém precisa morrer para despertar em nós temor, vergonha na cara? Irmão, o nosso testemunho também é relevante para o avanço do evangelho. Talvez você diga, pastor, mas eu não influencio ninguém, você que pensa. Cai para ver a quantidade de pessoas que vão se frustrar, que vão se decepcionar com o evangelho por tua causa. Mas a gente fica ali, não, ninguém vai descobrir, está muito bem enterrado, está muito bem guardadinho. Negativo. O reino de Deus só avança por líderes que entenderam que não podem ter cadáveres na sua alma.
Provérbios 28:13 diz: quem encobre as transgressões não prospera. A areia, ela fala de uma terra rasa, uma liderança superficial, um ministério sem profundidade. Líderes que escondem os seus erros nunca progridem. Eles estão estacionados. E por quê? Porque eles tentam ocultar o que deveria ser exposto. A obra de Deus não avança sem limpeza, é um princípio. A segunda parábola de Lucas capítulo 15, a parábola da dracma perdida, quando de alguma forma aquela mulher entende, eu preciso encontrar a dracma. Ela acende a luz e ela se depara com a casa suja. Então ela faz uma faxina, ela limpa toda a casa e através da limpeza da casa, ela encontra a dracma. Porque a gente precisa entender que a sujeira que a gente acumula esconde aquilo que Deus quer usar. Não é porque eu não quero mais, é porque há tanta sujeira que escondeu o dom, escondeu o talento, escondeu o chamado. E hoje é tanto lixo em cima que a gente não... Número 3. Líderes que fogem ao invés de permanecerem. Quando Moisés é confrontado, ele foge. Quando alguém chega para Moisés e diz assim: ei, você vai matar a gente como matou o egípcio ontem? Quando Moisés é exposto com a verdade, ao invés de permanecer, ele foge. Porque são líderes que não suportam o confronto para a mudança. São líderes que estão vivenciando uma vida porque estão sendo, meu lindo, você é uma bênção. A gente não pode perder você. Como que a gente vai perder você? Você é precioso. Aí você tem que vir aqui, num sábado à tarde, cansado, com fome, para ouvir: você é um miserável, que precisa da graça de Deus. Você é alguém que precisa amadurecer para ser confrontado e permanecer. Presta atenção, não existe um confronto que não quer a sua mudança. Todo confronto que você recebe é para crescer, mudar, melhorar, amadurecer. Eu não posso ser daqueles assim: nunca mais eu volto aqui porque o pastor disse para mim. Olha o que ele disse. Ele disse algumas coisas que eu não gostei. Geralmente as coisas que eu não gostei, as coisas que eu não quero mudar. Não, mas eu não queria ouvir essas coisas. Mas não é questão de querer, é questão que você precisa ouvir. Eu estava falando com o pastor Júlio, é interessante, a gente prega na igreja, a igreja parece que não entende. Aí vem um pastor de fora, fala a mesma coisa que a gente. Eu digo: uau! Chega para a gente assim: pastor, você viu o que ele disse? Eu vi. Eu falei disso 2 meses atrás, você não ouviu? Ah, não, pastor, mas você não falou desse jeito. Agora ficou claro. Mas... diga para quem está ao seu lado: no próximo confronto, não fuja, permaneça. Diga para ele assim: fuga não é estratégia do cristão. A fuga só adia processo.
A fuga, ela adia o que deveria estar avançando. A fuga, presta atenção, a fuga de Moisés atrasou em 40 anos o propósito da libertação do povo. Porque agora Moisés passa 40 anos longe para que Deus o traga de volta. Ah, pastor, mas Deus trouxe ele para o propósito. Sim! 40 anos depois. E esses 40 anos? E esse tempo que a gente perde por causa daquilo que a gente deveria quebrar, chamado orgulho? Jonas fugiu. Elias fugiu. Moisés fugiu. Os discípulos fugiram na noite da crucificação. Porque desde o Éden, o pecado instalou no homem um chip de fuga. É por isso que o homem vive fugindo de tudo. Ele foge do casamento, ele foge do trabalho, ele foge do ministério, ele foge da igreja, ele foge de tudo. Porque ele não quer ser confrontado. Eles estão dentro da igreja, mas eles estão fora do propósito. Quantas igrejas estão abrigando Jonas? Tem muita gente desobedecendo a Deus que se enfiou dentro de uma igreja dizendo assim, não, eu vou ficar aqui, não quero saber de nada, está ali escondido. Pode ver todo crente que diz assim, ó, eu vou ficar aqui, mas não quero fazer nada, é um Jonas. Como assim eu estou aqui e não quero fazer nada? Não tem, Senhor, eu entendi o que o Senhor tem para mim. Deus precisa encontrar Moisés no deserto para trazê-lo para o propósito. A minha questão com você é não vamos perder tanto tempo. Nós não podemos perder 40 anos para Deus nos achar e nos trazer de volta. Nós não podemos atrasar tanto o processo e entregar para Deus o final dos nossos dias. Precisamos fazê-lo agora. Aquele egípcio ferindo o hebreu foi a primeira sarça que Deus acendeu. Mas Moisés não soube enxergar. Deus precisou acender uma outra sarça lá no deserto, 40 anos depois, para trazê-lo de volta. Enquanto eu escrevi essa mensagem a respeito de fuga, Deus falava algo no meu coração, e eu cheguei até a compartilhar isso, acho que ontem ou anteontem, não lembro. E eu fiquei, Jonas está fugindo, e ele entra no porão do navio e ele dorme. Mas ele dorme em meio a uma tempestade violenta que está quase afundando o navio. As pessoas estão lá em cima desesperadas, jogando todos os seus bens para fora, na tentativa de manter a embarcação, e a pergunta que fica é, como alguém consegue dormir em meio a uma tempestade onde todos estão lutando para sobreviver? É o desenho de uma congregação. Todo mundo envolvido com um propósito, todo mundo trabalhando, empenhado para que algo seja feito, mas tem aquele que está sempre assim. Isso vai dar errado, hein? Eu acho que desse jeito aí. Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais.
É Jonas. E sabe por que Jonas consegue dormir enquanto todo mundo lá em cima está desesperado? Porque Jonas sabe que aquilo lá não é dele. Enquanto nós não entendermos que pertencemos a uma casa, a gente não vai lutar por ela. Não adianta. O que nos leva a lutar por uma causa é o sentimento de pertencer a ela. Eu sei que se a gente perder essa cadeira, eu estou perdendo. Porque eu faço parte. Não é a igreja, somos nós. Eu estou dentro desse propósito. Eu não consigo dormir enquanto eu sei que os meus irmãos estão batalhando para um propósito maior. Davi tem uma lição extraordinária com Urias, marido de Betseba. Ele traz o homem da guerra depois de ter se deitado com a mulher, chega para ele e diz assim: vai lá, passa uma noite com a sua esposa, eu vou preparar um banquete para você, você vai lá, dorme com ela. No outro dia, pela manhã, alguém chega para Davi e diz: rei, o senhor não sabe, Urias está dormindo lá na escadaria. Eu disse: não acredito. O que aconteceu? Chama Urias para cá. Rapaz, eu preparei um banquete, sua mulher está aqui, as coisas estão tudo lá, por que você não entrou e dormiu com ela? E ele diz: rei, como é que eu poderia dormir com a cabeça coberta, com a minha esposa, sabendo que os meus irmãos estão lá na guerra agora? Se eu não posso estar lá com eles, o mínimo que eu faço é dormir aqui do lado de fora, porque é assim que eles estão lá agora. Irmão, isso é igreja, isso é propósito, isso é o que a gente precisa alcançar como liderança. E por último, porque agora colocaram um relógio ali. Você viu que deu o relógio ali agora? Ele tem despertador até. Ele vem com um controle remoto que você aperta e tem uma sirene nele. Mas você vai ouvir a sirene. Eu vou apertar, vai ter o botãozinho da sirene. O bicho dispara uma sirene ali, parece da escola. Agora, olha o que diz Êxodo capítulo 3, verso 10. Está escrito assim: vem agora, pois, e eu te enviarei. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você sabe o que é apóstolo? A palavra apóstolos do grego significa enviado. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, agora, depois de todo o processo, você vai voltar ao Egito como um apóstolo. Porque só apóstolos libertam. Eu estou enviando você. Diga para quem está pertinho de você: não existe autoenvio. Existe apenas o enviado. É o que Deus está dizendo para Moisés: eu estou te enviando agora. O envio agora é apostólico, é com propósito, não é mais sentimental. Porque agora Deus forja Moisés no deserto, prepara, acende o seu coração, e agora ele tem autoridade para voltar ao lugar de onde fugiu e cumprir o seu propósito. O Moisés, lá do Egito, matou um homem, mas o Moisés do deserto libertou uma nação. Vou dizer de novo: o Moisés lá do Egito
ele mata e esconde. Mas o Moisés do deserto, ele volta para o Egito, ele já não mata mais. Ele liberta 2 milhões de pessoas e conduz essas pessoas para o lugar onde Deus queria que elas estivessem. É sobre isso que nós precisamos falar. Do impulso para a obediência, da reação sentimental para o envio, de uma vida emocional para uma vida espiritual, para que Deus possa nos usar com toda a autoridade que Ele precisa nos dias de hoje. Uma liderança apostólica, verdadeira, genuína, legitimada, é aquela que não mais se move por aquilo que sente, mas que alcançou um processo de amadurecimento, onde o chamado e o propósito sobressai aquilo que elas estão vivendo. É a palavra que Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pai, eu quero louvar ao Senhor por esse ambiente, por tudo aquilo que nós estamos nos tornando participante dessa construção que o Senhor tem feito nesses dias. E oro para que o Senhor nos prepare, nos capacite, nos levante, nos abençoe, para que nós possamos romper diante de tudo aquilo que tem nos aprisionado, que não sejamos líderes de alma, líderes controlados pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, mas que nós possamos romper, avançar, porque decidimos abrir mão daquilo que sentimos para obedecer a sua voz. Por favor, Senhor, levante nessa tarde homens e mulheres espirituais, tão espirituais a ponto de fazerem da sua própria vontade subjugada à sua, que venha o teu reino, e ao vir o reino que é do Senhor, se estabeleça a tua vontade, não mais a nossa. Oramos, Senhor, para que possamos usufruir de líderes, pastores, igrejas que sejam saradas, que ao longo desse processo o Senhor acrescente nessa nossa caminhada aqueles que irão contribuir para um avivamento regional, estadual e nacional, porque nós cremos, Senhor, que está acendendo uma fagulha de um avivamento poderoso que o Senhor há de estabelecer na nossa nação. Por isso, oramos crendo naquilo que o Senhor começou e certamente há de terminar. Grato, Senhor, pela tua obra. Grato, Senhor, pelo teu avivamento. Que isso nos incomode, que isso desperte a decisões que mudarão o curso do nosso ministério e da nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém e amém.